Dos indicados ao Oscar aí do último ano da categoria de filme internacional, o único que me passou batido foi o Corpus Christi, que é um filme de um diretor polonês chamado Jan Komasa, que dirigiu também outro filme bem controverso chamado Suicide Room, pelo menos é esse o nome em inglês do filme. E agora que estreou aí na Netflix o mais novo filme dele, né, o Rede de Ódio, que foi produzido mais ou menos ali ao mesmo tempo que o Corpus Christi, acabou se tornando uma experiência interessante. Eu fui ver o Corpus Christi, que inclusive é um filme bem interessante, é um filme sobre um ex-presidiário. Na verdade não é ex-presidiário porque ele estava num reformatório, mas enfim, é um cara que saiu do reformatório e vai para uma cidadezinha pequena, bota uma batina e vira um padre ali da cidade, substituindo o padre que está impossibilitado de fazer a missa, enfim. E aí ele encontra nisso uma espécie de libertação e ao mesmo tempo de fuga desse passado dele, né? Mas esse Rede de Ódio, apesar de se tratar de um enredo completamente diferente, uma contextualização também completamente diferente, consegue encontrar um paralelo bem interessante, temático principalmente ali. Você vê um filme depois do outro, você nota o Rede de Ódio quase como uma espécie de radicalização de alguns dos temas presentes no Corpus Christi. A gente acompanha a história de um jovem chamado Tomás, ele é estudante de Direito numa universidade claramente muito boa, ele é expulso dessa universidade acusado de plágio, inclusive ele até consegue um autógrafo ali da professora dele no momento da expulsão, o que naquele momento já diz pra gente muitos elementos ali do caráter, né, do Tomás. E imediatamente ele vai para a casa de uma família que, ao que se entende, é quem realmente banca a universidade dele. Quando ele sai desse jantar com essa família, um pai, uma mãe e uma menina, esse pessoal começa a conversar sobre ele, a falar dele em tom de deboche. E, na verdade, o Tomás está gravando essa conversa inteira porque ele deixou o telefone lá de propósito enquanto ficou ouvindo o que eles estão falando. Não vou falar muito mais do que isso porque, na verdade, é curioso aqui no Rede de Ódio que o filme parece que vai ser sobre uma coisa específica e depois parece que vai ser sobre outra coisa e parece que vai ser sobre outra e, num momento específico, muito claro, ele toma um ponto ali da trama como o conflito principal. Esse ponto surge mais ou menos ali no meio do filme. Não é como outros casos em que até o final você ainda não sabe sobre o que se trata. Não, aqui tem vários elementos bem concretos da narrativa que se mantêm firmes durante todo, 2 horas e 15, 2 horas e 10, mas é só num dado momento em que você percebe qual vai ser o catalisador do ápice, né? O catalisador do clímax lá dos últimos 10, 15 minutos, que são dos mais chocantes e tensos, assim, eu acho, do ano até aqui. E se tornou para mim bem interessante de se observar como esse filme, ele ao mesmo tempo tem um bocado de polos de interesse diferentes. Você tem a menina lá dessa família que o Tomás fica interessado e fica stalkeando por redes sociais. Você tem a empresa em que ele consegue um emprego, que é uma empresa de disseminação de informação falsa. Ele consegue um emprego para um político também, a uma certa altura do campeonato. O filme já vai crescendo, ganhando um escopo mais político. Então é um filme que vai crescendo, mas nunca perde de vista a coisa mais importante, que é o desenvolvimento desse personagem, dessa figura. O Jan Komasa faz aqui no Rede de Ódio uma coisa parecida com o que ele fez no Corpus Christi lá com o personagem principal. Ele gruda a câmera no rosto do cara, na maior parte das vezes ele gosta de trabalhar mesmo com baixa profundidade de campo, né? Ou seja, quando o fundo está desfocado, mesmo quando ele abre o plano, é como se o personagem tivesse o tempo inteiro desconexo daquela realidade ali. Aqui isso é muito mais presente, já que é um personagem que tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas de maneira real, né? Ele parece que quer se interessar pelas pessoas, ele parece que tem interesse real em certas pessoas, mas na verdade ele não tem. É um personagem bem vazio, justamente porque ele usa todo o rancor, toda a raiva que ele tem da humilhação daquelas pessoas, né? Principalmente dali que ele viu, aquele deboche todo, e de outras humilhações pregressas, né, que a gente imagina que ele sofreu até o momento do filme começar. Ele junta tudo isso e faz desaguar nesse mar de violência virtual com que ele trabalha, com que ele tem gosto claramente de trabalhar e que mais pra frente vai também se transformar numa violência muito física, coisa que Black Mirror já fez e outros filmes já fizeram, mas aqui ele mostra de maneira bem curiosa, bem interessante, como essa amargura, essa dor, esse sofrimento de certas pessoas pode crescer para muito além de uma violência ou um ato isolado. Pode crescer e se transformar numa rede, se expande mesmo em vários sentidos. É um filme, na verdade, que expõe a hipocrisia e a frivolidade da elite liberal ali, e claro, ele está falando de um contexto político bem específico, mas se aplica a muitas situações, eu acho. Você tem ali um grupo de pessoas que tem aquele
aquela dó do menino, ajuda ele e tal, mas que ao mesmo tempo, né, é uma dó meio humilhante, e você sente isso até nas situações mais simples do filme, e o protagonista também sente, e ele usa isso contra si mesmo e usa isso contra todo mundo, né? Ele cresce em termos de poder, a última cena eu acho que ilustra muito bem isso, mas ao mesmo tempo você vê que ele só fez regredir moralmente. Até nos momentos em que parece que ele vai ter uma emoção mais genuína, né, que o Tomás vai expor pra gente um lado mais frágil dele, você vê que ele tá quebrando aquilo ali, quebrando o tempo inteiro. Então não deixa de ser um movimento bem mais radical, porque no Corpus Christi você tinha ainda uma possibilidade, né, um norte moral ali pro personagem seguir. Era uma situação eticamente muito complicada, muito perturbadora até, mas que se mostrava uma possibilidade de luz, né? Tanto para o personagem quanto para quem estava em volta dele. Aqui não, aqui é a degradação em todos os sentidos, ela vai até as últimas consequências. E nada mais coerente do que uma paleta de cor fria, né, o tempo inteiro, mesmo quando você tem tons mais quentes, o filme ainda passa muita frieza. A direção do Gianco Massa lembra até um pouco Fincher em algumas cenas, ele tem uma montagem muito ágil, mais ágil, né, apropriadamente, claro, do que o Corpus Christi. E quando ele vai filmar cenas mais coloridas, né, ali com um neon, numa balada, numa boate, parece sempre farsa, parece que ele está debochando daquilo ali, parece que se torna mais distante ainda do que o filme já é, de um modo geral, de um ponto de vista emocional mesmo. E para mim, até aqui, de 2020 pelo menos, eu vi poucos filmes que conseguiram conciliar tantos elementos tão interessantes num conjunto tão incisivo, tão direto, tão radical. Eu não sei se toda a progressão do personagem é perfeitamente plausível, tem certos... não vou dizer buracos, mas tem certas mudanças ali e certa influência que ele começa a exercer sobre alguns personagens que me soam um pouco apressadas. Acho que merecia um pouco mais de cuidado mesmo pra gente acreditar mais naquilo. Mas no todo eu acho que ele puxa você pra dentro desse niilismo assim de maneira tão precisa desde a primeira cena que acho que vai até o fim. Sem abrir concessão nenhuma. É realmente de cair o queixo e de deixar você mal, assim, é uma experiência bem perturbadora. Eu escrevi uma crítica sobre o filme na Host Geek, eu vou linkar aqui embaixo, o link na descrição, também tem comentário lá no Letterboxd. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, gente. Se você de fato curtiu essa crítica, eu vou pedir para deixar um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que é que você achou do filme, se você assistiu, se não assistiu. Ative o sininho, né, para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos aqui no canal. O sininho tá logo aqui embaixo. E é isso, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.